capítulo 10 do Evangelho, aliás, do livro dos Atos dos Apóstolos, que o irmão Branham diz que não são atos dos homens apóstolos, mas são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Todos esses atos aqui foram praticados pelo Espírito Santo, usando os apóstolos. Então são atos do Espírito Santo. Diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. A importância: Jesus foi o personagem ímpar no mundo porque ele era ungido com o Espírito Santo e com poder. E nenhum crente será diferente e brilhante se ele não for ungido com o mesmo Espírito e com o mesmo poder. Mas voltemos reconstituindo todo o texto. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Tem uma tradução que diz com o Espírito Santo e com virtude. Agora o irmão Branham diz que virtude é força e poder. Então, o qual andou por toda parte. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. É isso que nós temos que fazer, é fazer o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diz: nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este, ou seja, a Jesus, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. Agora observem, Jesus se manifestou, mas ele não se manifestou a todos, porque está escrito aqui: concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus. A pessoa é pré-determinada por Deus para crer, para aceitar, para viver, para dar frutos. Não é simplesmente porque a pessoa quer, até mesmo porque não é de quem quer nem de quem corre, mas é de quem Deus teve misericórdia. Então está aqui bem claro, ó: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, não a todo o povo. Nem todo o povo vai entender, vai viver, vai entender, vai crer, vai praticar. Não. Mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Isso, podem se assentar. Eu acho que é importante, eu vou ler de novo, eu já li aqui esses dias, mas é importante que toda família, todo pai, toda mãe, principalmente cada pai, não é? Medite sobre isto aqui, porque isto aqui é uma história real, acontecida com um jornalista em Belo Horizonte, Minas Gerais. Declaração de bens. Veja bem, o pai moderno, muitas vezes, perplexo e angustiado, passa a vida inteira correndo como um louco em busca do futuro
e esquecendo-se do agora. Vamos prestar atenção. Nessa luta, renuncia ao presente com prazer e orgulho a cada ano, e a cada ano preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito trabalho. Lotes, casas, apartamentos, sítio, casa de praia, automóvel do ano. Tudo isso custou dias, semanas, meses de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. Para ir escrevendo cada vez mais linhas na sua relação de bens, ele não se contenta com um emprego só. É preciso ter 2 ou 3. Vender parte das férias, levar serviço para casa. É um tal de viajar, almoçar fora, fazer reuniões, preencher a agenda. Afinal, ele, um executivo dinâmico, não pode fraquejar. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está em outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas modestas linhas que, escondidas onde se lê relação de dependentes, são os filhos que colocou no mundo a quem deve dedicar o melhor de seu tempo. Os filhos, novos demais, não estão interessados em propriedades e no aumento da renda. Eles querem um pai para conviver, dialogar, brincar. Os anos passam, os meninos crescem e o pai nem percebe, porque se entregou de tal forma à construção do futuro que não participou de suas pequenas alegrias, não os levou ou os buscou no colégio, nunca foi a uma festa infantil. Um executivo não deve desviar sua atenção para essas bobagens. São coisas para desocupados, pensam os pais. Há filhos órfãos de pais vivos, porque estão entregues, o pai para um lado, a mãe para o outro. E a família desintegrada, sem amor, sem diálogo, sem convivência. É aquele espírito que só pensa no bem, nos bens terrenos, né? No sapato. É aquela história dos 2 cachorros, dos 2 cães, que é aquele cão meio magro, mas que de vez em quando achava um pedaço de X por aí, comia e ia levando a vida. Chegou numa grade bem bonita, dourada, estava um cachorro com a corrente dourada, cachorro de rico, lições da vida, né? E aquela coisa toda. Começaram a conversar, falou: você não tem a coleira bonita dessa aqui, ó, só eu posso usar. E o outro cachorrinho, pois é, tudo bem, você não tem, por exemplo, uma corrente dessa, dourada, essa coisa toda. E disse que o outro cachorro falou: pois é, você tem tudo isso, mas não tem isso aqui, ó. Começou a correr, eu sou livre, né, quando eu quiser. Foi embora. Você tem tudo isso aí, mas não tem isso aqui, ó. Saiu correndo, pulando. A liberdade, né? A liberdade. Agora veja bem, tem muita gente que limita tudo, né? Submete-se em tudo apenas aos bens materiais.
O mundo está assim. Então, vamos adiante. Vamos ler a declaração de bens. É esta convivência que solidifica a fraternidade entre irmãos, abre caminho no coração, elimina problemas e resolve as coisas na base do entendimento. Há irmãos crescendo como verdadeiros estranhos, que só se encontram de passagem em casa. E para ver os pais é quase preciso marcar a hora. São homens muito ocupados, esses políticos. Você não vê que todos eles são separados, quase? As famílias separam, quase, pode olhar, quase todos eles são separados da família. Está no terceiro casamento, segundo, terceiro, quarto. Por causa disso, não tem tempo, né? A gente tem que cuidar muito da vida, né? Depois de uma dramática experiência pessoal e familiar vivida, a mensagem que tenho para dar é: não há tempo melhor aplicado do que aquele destinado aos filhos. Dos 18 anos de casado, passei 15 absorvido por muitas tarefas, envolvidos em várias ocupações e totalmente entregue a um objetivo único e prioritário: construir o futuro para 3 filhos e minha mulher. Isso me custou longos afastamentos de casa, viagens, estágios, cursos, plantões no jornal, madrugadas no estúdio da televisão, uma vida sempre agitada, tormentosa e apaixonante na dedicação à profissão, que foi na verdade mais importante do que minha família, tornou mais importante do que a família. Mas vê o preço que ele pagou. Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. Presta atenção. Do que vale tudo que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar isso com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância, não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha, que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para que ser escravo dele, dos bens e do dinheiro? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por 2 únicas que tive de retirar da relação de dependentes: os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração de 1986, ano base 85. Luiz Otávio morreu aos 14 anos, drogado, e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. Essa é a tragédia da vida moderna. Nós precisamos dar mais valor no que nós temos. Vocês são famílias privilegiadíssimas, porque vocês têm a palavra, vocês têm a doutrina, vocês têm o ensinamento. É um privilégio você poder, correto, ter estas coisas. Mas vamos mudar a nossa vida nesse ano. Vamos viver mais com os filhos, com a família. Vamos dar um giro aí de 360 graus, mudar tudo.
e sermos mais cristãos. Correto? Alguém escreveu também uma crônica sobre o Natal. Eu gostaria de ler para vocês também. Estava eu atravessando a tardinha e me encaminhando para a noite de Natal, fugitivo das minhas circunstâncias e de mim mesmo, quando alguns amigos e amigas me telefonaram sob o pretexto de me desejar felicidades. Em todos notei o mesmo travo de tristeza, atrapalhada com aqueles instantes que se aproximavam da passagem para o dia do advento. Em todos notei o mesmo travo de tristeza. Isso são histórias da vida real, são coisas, né, que a perspicácia, o talento, né, do cronista capta, né, percebe. Eu gosto muito dessas coisas. Preste atenção, como eu, todos estavam encurralados pelo Natal. O Natal encerra a ideia básica de reunião, de concretos laços amorosos, família sólida, todos convocados a uma só casa, não podendo faltar ninguém, nem sendo sequer permitida naquele momento de amálgama a recordação de outra relação trincada. E não é assim com a maioria das pessoas. Na ceia de Natal, na maior parte das vezes, o pensamento dos presentes se volta mais para os ausentes. E eles dizem, é estatística isso, que nesse tempo, fim de ano, Natal, é o tempo de mais suicídio, exatamente por causa destas lembranças, né? Destas recordações que a pessoa carrega ali engasgada, atravessada na garganta, na vida, o ano todo, né? Que coisa verdadeira, que afirmação verdadeira. Estão mais voltados para a lembrança dos ausentes. Insistem em atacar a lembrança de todas as frustrações e os insucessos das ligações passadas, ou a distância e a separação atual com aqueles que se dispersaram do nosso círculo, seja pela morte ou pelo desentendimento. Porque quantas pessoas, né, passaram pela igreja, mas elas não estão mais no nosso círculo. Ou na sua própria vida, né? Você tem que estar preparado para tudo. Tanto para ter mais um no círculo, como para perder também quem nunca você pensava que iria perder do círculo. E estarão ausentes, ou pela morte, ou pelo desentendimento. O Natal é um dia de balanço, em que se afia a navalha da consciência. É o dia dos arrependimentos e dos remorsos, em que se tromba de frente com a muralha dos fracassos. Eu não consegui, lutei, mas não consegui. E se mergulha no mar da impotência de ser feliz. Em nenhum outro dia se constata melhor que a felicidade é permitida, não raro, somente àqueles que nunca foram infelizes. Só os virgens de grandes tropeços podem nutrir a esperança da aventura. É um dia de marcas, de cicatrizes, de algemas que prende ao passado, quando tinha que ser um dia de catapultas para o futuro. Não é de todos despropositada esta melancolia do Natal. Foi no nascimento de Cristo que se iniciou o processo de sua crucificação. Viu que capacidade para captar? E foi exatamente isso, e é exatamente isso. É por isso que a vida do cristão é dessa forma também. Você às vezes quer, mas foi exatamente
exatamente no nascimento do Cristo que se iniciou o processo de sua crucificação. Porque mesmo antes dele nascer, Herodes já estava com a sua turma no pé dele, né? Querendo saber onde é que ele ia nascer. Já queria matá-lo. É de todo impossível dissociar-se a imagem da manjedoura da ideia do Calvário. Uma espécie de sincretismo, né, de simbiose, né, entre a manjedoura e o Calvário. A manjedoura já fazendo lembrar o Calvário. Tem-se a certeza de que a alegria e a luz do presépio se sucederão à dor e às trevas do sacrifício do madeiro. Dia embaraçoso, dia do Natal, dia em que se tem vontade de abraçar o mundo, livrá-lo de todos os males, em que sobrevém o intenso desejo de estar junto de todos que nos tocaram por qualquer forma e por alguma torpe ou tola razão estão impedidos de vir ali confraternizar ao nosso lado, mas que nada disso se consegue realizar. É o mais acirrado dia de convenções, quando deveria ser o dia do rompimento de todas as barreiras. Para muitos, entre eles eu, o Natal é uma pena de morte passageira. À medida que avançam os minutos em direção à meia-noite, agrava-se a agonia. Ainda bem, como disse um dos encurralados amigos que me telefonaram no prefácio do Natal, que ele é um dia curto, como todos os outros. O que nos resta é desenvolver todos os esforços durante mais um ano para sermos um pouquinho mais felizes no próximo Natal. Nós temos que estar preparados para os desafios da vida. Sempre vai existir, sempre vão existir os desafios da vida. Não pense ninguém que você vai conseguir viver aqui nesta vida e fazer desta vida um mar de rosas, porque você estará redondamente enganado, redondamente enganada. Não vai conseguir, porque esta vida aqui é um tempo de teste, é um tempo de provação. Você está vivendo aqui não para estar em galanteios, em prazeres, em bebedeiras, em mordomias. Não pense assim da vida. Se é que você quer ir para o reino eterno, para a vida eterna, você tem que estar consciente disto, que aqui é um campo de prova, disse o irmão Brana, que é um campo de prova, de teste. Você terá que passar por aqui e você terá que entender. É claro que nós temos o alívio, nós cristãos temos o refúgio, temos a certeza interior, aquele gozo interior, aquela força interior. Eu não quero mais nada, tá bom isso aí, porque com essa força você consegue o emprego, você consegue o pão de cada dia, você consegue vencer, você vai lutando, você sempre estará vencedor, vencedora, mas você sabe que aqui é um campo de batalha. Então, isso aqui é de suma importância e se reveste de maior importância ainda nesses dias que nós estamos vivendo. Nós temos que vigiar bastante como cristãos para nós não começarmos a perder a rota que foi traçada e que nos propomos a seguir, a andar naquela rota, e de repente você começa a dar bobeira e começa a desviar daquela rota, a sair daquela rota que você sempre andou, não é? Por causa de coisas mínimas, de coisas que não tem nenhum sentido, mas que dependendo do estado de espírito que você está, você faz daquilo um grande problema que vai prejudicar até o seu destino eterno, porque você
pode estar cheio de ódio ou cheia de ódio, você pode estar mal informada, mal informado, e depois você vai entristecer, você vai matar ao Espírito Santo dentro de você, e você será uma pessoa desgraçada, porque quando você mata o Espírito Santo, você entristece ele, aí acabou. Porque a nossa alegria e a nossa razão de viver é exatamente esse combustível misterioso, importantíssimo, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos fazendo romper barreiras, vencer distâncias, problemas, guerras diversas, com família, com onde for, lá fora, onde for você é vencedor, é vencedora. Mas você tem que vigiar, porque isso aqui é um campo de batalha, um campo de teste. Você está aqui na vida, nesse mundo, você está passando por aqui, você está passando por um teste. Você é peregrino, a Bíblia diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Estrangeiro é aquele que está no país do outro, em outro país. Então nós somos estrangeiros e peregrinos. Correto? Aleluia. Agora, dentro deste tempo de teste, de prova, em todas as nossas atividades, em todos os segmentos da atividade humana, seja lá no seu trabalho, você pode observar que lá no seu trabalho tem que ter normas. Existem normas, né, que comandam, que dirigem, né, controla a sua relação com o seu patrão, patrão empregado, empregado patrão, tem a hora de sair, você tem que bater o cartão. Existem as normas, tem o aviso prévio, tem aquela coisa toda, você tem que atender e tudo. Você pode ser mandado embora por justa causa, você também pode dar uma justa causa no patrão, sabia dessa? Também, e tudo mais. Existem normas, presta atenção, normas que regem, normas que disciplinam, a nossa conduta como empregado, como homem, como cidadão, e assim vai. Então, assim também na vida cristã, nós não podemos fugir, nela é que nós não podemos fugir das normas bíblicas, dos preceitos bíblicos, dos estatutos de Deus, do Senhor. E estas normas devem ser obedecidas, têm de ser obedecidas por nós. Então existe tudo isso, o nosso relacionamento, existe o relacionamento com aqueles que, existem as normas que regem, o nosso relacionamento com aqueles que estão chegando na fé, existem as normas com aqueles que estão apenas frequentando a igreja, existe aquela atitude com aqueles que já estão amadurecidos na fé. Ninguém pode achar ruim isso, de quem você não tem nenhuma dúvida, não lhe resta nenhuma dúvida, nada, você já tem o testemunho selado ali, ou pelo menos aquele testemunho está bonito e brilhante até aquela data. E de qualquer forma nós temos que valorizar a pessoa pelo seu esforço. Nós não temos o propósito de desanimar ninguém, porque é exatamente por ser um teste, uma prova, que nós devemos animar uns aos outros. Mas essa animação, esse ânimo que damos uns aos outros, não quer dizer que nós devemos transgredir normas, que nós devemos violar preceitos. Não. Nada é válido fora da Bíblia, nada é válido fora desta palavra, nada vale, nada. Casamento nenhum vale nada se ele foi engendrado fora das normas desta palavra. Nada vale tendo as marcas da fraudulência, da fraude, da corrupção. Nós não podemos nos deixar levar por esse sentimento corrupto e fraudulento de ajeitarmos as coisas fora das normas bíblicas, dos preceitos bíblicos.
da boa conduta, do bom comportamento. Então não adianta ninguém achar ruim, não adianta a brabeza de ninguém. Nós não podemos ser bravos com Deus. Com Deus nós temos é que nos humilhar, aceitar o jugo dele, porque é a melhor forma, é a melhor política que nós fazemos. Os submetidos, eles têm que estar submetidos a estas normas. Quando eles ultrapassam, né, violam isso aí, não quer dizer que eles sejam ruins, maus, mas eles são chamados e corrigidos. Nós não cremos aqui em namorinho, doutrina. O irmão Branham diz: se não tiver doutrina, então não é igreja, é um clube religioso qualquer. Tem que ter doutrina, disciplina. Então, gente, veja bem, nós temos que obedecer a isso, a esta doutrina, porque é a vida da igreja, é a doutrina. Quer dizer, nós temos que impor isso, custe o que custar. Isso tem que ser aceito, observado. Então, não cremos naquele namoro de estar de agarra-agarra, entende? Aquela coisa quando eles acham esquisito, mas exatamente eu estava vendo nessas ocasiões aí dessa confraternização, como ontem, como foi o dia 25, e aquilo enche o pastor de orgulho, de alegria, de ver o seu povo, né, suas ovelhas, aquele povo bonito, aquele povo amoroso, ordeiro, aquele povo fiel, né, aquele povo leal, aquela turma, olhar as moças, os rapazes, todo mundo, que beleza. Só o evangelho verdadeiro faz isso. Tem um preço. O pastor não teve medo de ser pastor de vocês, por isso gerou o povo que gerou, porque tinha que ser dessa forma. É porque ele paga o preço, ele não tem medo de pagar o preço. Sustentar, não é, gente? Sustentar esta verdade. Eu li ainda, esta semana eu li um livro que diz que o mundo está seguro em 3 pilares fundamentais: a verdade, a justiça e a paz. Então, a verdade, veja, acima de tudo, a justiça. Você tem que ser justo. Nós não podemos defender interesses separados e prejudicarmos o corpo, o coletivo, a comunidade. Nós não podemos defender nossos interesses pessoais, particulares, e assim prejudicar uma família, colocar uma família em polvorosa, colocar uma família em atrito, em discussão. Nós temos que ser, antes de tudo, este agente, né, que carrega esses 3 pilares da verdade, da justiça e da paz. Então, você sendo justo, você será justo com todas as pessoas. Você não será justo quando lhe convém. Agora, quando alcança, não é, outra pessoa, quando você tem que ir contra seu filho, contra sua filha, sua mulher, e virar um leão contra, às vezes, seu próprio filho, sua própria filha, em defesa de outra pessoa, ou contra a sua própria esposa, porque você tem aquele sentimento de verdade, justiça e paz. Mas veja bem, diz que um pastor tinha uma esposa e ela era muito custosa, essa esposa dele. Não tinha empregada que parava na casa desse pastor, e ela era injusta, era daquelas criadora de caso, não pagava direito, cometia injustiça. Aí um dia a irmãzinha não aguentou e foi lá e denunciou ela na Justiça do Trabalho. E ela estava brava, a mulher do pastor, toda pintada, né? E vai para lá e vem para cá, e com a bolsinha de lado, a bolsinha chega, voava, brabinha, e para lá e para cá e tal. E o marido tá ajeitando, colocou o terno, tal,
gravata, pegou a Bíblia e saiu. Eu não preciso de você ir lá para me defender. Ele disse: você está enganada, bobalhona. Eu vou lá defender a empregada mesmo, não é você. Você está enganada, está redondamente enganada. Eu vou lá no juiz defender exatamente ela. Eu sei que você não precisa de mim, é por isso mesmo, mas ela precisa. Eu vou lá defender. Está vendo? Então um exemplo. Então veja bem, mas nós temos que ter só o Espírito de Deus morando, a pessoa, como eu li ali, ó, predeterminada por Deus, porque Jesus se manifestou, o que diz o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que Deus concedeu que Jesus se manifestasse, depois que ressuscitou. Depois que ressurgiu, diz a Bíblia, Deus lhe concedeu que se manifestasse. Mas ali tem um detalhe: não a todo povo, não a todo povo, mas aqueles predeterminados por Deus, para que ele se manifestasse. Então essa história que é para todo mundo, em princípio é, mas acontece que todo mundo não vai aceitar mesmo. Deus já sabe, é onisciente, e ele predeterminou assim, desta maneira, desta forma. As pessoas só tendo o que Jesus de Nazaré tinha. A Bíblia diz que ele foi ungido com Espírito Santo e com poder. Virtude é força e poder. E ele andou fazendo bem. A pessoa que tem o batismo, o que falta na vida dos crentes é isso mesmo. Não precisa pregar mais nada. Está faltando na vida do crente é batismo com o Espírito Santo. Porque uma vez batizado com o Espírito Santo, entendeu? Ela tem o conhecimento, a força para poder entender tudo isso, o entendimento, e ela sabe como fazer justiça, como ficar com a verdade, como obter a paz. Esses três pilares que sustentam o mundo: verdade, justiça e paz. Correto? Agora, muitas vezes você fala a verdade para uma pessoa, mas a pessoa não está preparada para ouvir a verdade. E a pessoa diz que você cometeu injustiça com ela, mas é porque ela não está ainda amante total da verdade. Ela não abraçou a verdade em sua plenitude. Mesmo dizendo ter muitos anos de crença, de igreja, não me interessa. Muitos estão há anos nas igrejas, mas ainda não têm a verdade na sua plenitude. Haja visto que Paulo disse que tem muitos que aprendem sempre, porque sempre está ouvindo grandes cultos, grandes temas, grandes palestras, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprende, mas sempre está ali fazendo coisas erradas, se comportando de uma forma errada, e aquela pessoa nunca toma juízo, aquela pessoa nunca toma vergonha, aquela pessoa nunca toma tipo, né? Sempre daquela maneira, aquela maneira porta aberta, né? Para todos os espíritos, para todo tipo de coisas, né? E coisas. Então, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Agora, eu quero dizer, principalmente o pastor, estou falando agora do meu caso, por exemplo, como pastor, existem muitas formas de constranger o pastor. Agora, eu nunca tive, apesar de ter o desejo de ser educado com as pessoas, e você sempre, mas eu nunca tive medo de que alguém me constrangesse, usar certas armas para constranger. Há pessoas que se valem da amizade para constranger o outro. Há pessoas que valem da intimidade de uma casa para constranger aquela casa. Deixar a casa constrangida, deixar a pessoa constrangida. Eu queria que você tem condições de assinar isso aqui para mim com a data de 1906. Eu preciso disso aí, mas eu não posso. Não, assina para mim, é você que é meu amigo. Esse não é amigo. Ele tá lhe levando para um processo por falsidade ideológica e curtir 5 anos de cadeia. Isso é amigo? Então esse amigo tem que cortar logo. Não adianta.
São essas coisas, pessoas que pensam que a amizade é para isso, é para fazer corrupção e para fazer estas coisas. Mas especialmente nesse caso, eu creio, porque as nossas moças, por exemplo, nós estamos tendo aí uma turma, né? Aí nessa faixa de 10 a 15 anos, está uma turma grande. Eu acho que os pais deviam redobrar a atenção sobre essas moças e rapazes. E digo mais também, se você não cuida de sua família, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo e você está negando a sua fé. Então, esse orgulho eu carrego, tá? Eu sempre vi as coisas e sempre cuidei as coisas. Quem pensar, olha, eu não sou infalível, só Deus é infalível, mas é que você carrega uma unção e um discernimento. É muito difícil pensar que eu estou enganado, mas eu não estou enganado. Eu posso estar longe, mas estou acompanhando as coisas. A gente sente as coisas. Então não adianta ninguém blefar, porque é isso, é aquilo. Não é nada disso. É simplesmente está havendo um descontrole. Nós temos que nos controlar e ficarmos na nossa posição, no nosso lugar. Cada um no seu lugar. A coisa vai funcionar uma beleza, ao seu tempo, à sua hora certa, tudo. Agora, já pensou se a firma deixasse empregado para dizer que o patrão é bom? Né? Toda hora pega sua garrafinha e pã, tomando café. Toda hora vai lá, pega seu bolinho e larga a máquina lá e volta. Isso não está certo. Tem normas de segurança do trabalho, né? Tem normas de tudo. E o que acontece? A pessoa tem o horário do café, são tantas horas, apita, já sabe, ali é a hora para isso, ninguém ali está errado, ninguém tem medo de patrão ali. Por quê? Porque é a hora, é a lei, é a hora do café, é a hora do almoço. Tudo, não é certo? Tudo tem normas, tudo tem disciplina. Então esta disciplina tem que haver. Vou repetir, você deve redobrar sua atenção nesse sentido, porque nós temos que ter aqui uma doutrina, e nós não cremos nestas coisas. E vocês, moças, tomem cuidado, porque às vezes colegas suas mesmo, e às vezes mais velhas, né? Mais maduras, que devia ser exemplo para vocês, mas no entanto pisam na Bíblia e não são. Só querem ter o desejo de atacar, às vezes adolescentes, e dizer que vocês são assanhadas por causa daquele rapaz, daquele outro. Eu, por exemplo, não aceito isso de filha minha, porque eu não crio nenhuma assanhada lá em casa. Tá? Cada um tem sua natureza, nós devemos respeitar. A formação eu tenho para saber respeitar minhas filhas, cada uma com a sua natureza, tá? E também cada um você deve ver, observar as suas filhas e essa coisa toda. Senão vai ficando aquela igreja hipócrita, aquela igreja fingida, aquela igreja falsa, que só vivem umas atacando as outras. Isso é falsidade. Elas são suas irmãs. Por que depois vocês vão abraçar aquelas assanhadas às vezes e beijar? Isso não funciona. Eu não gosto dessa coisa. Esse é o meu problema, essa é a minha luta. Eu não gosto dessa coisa, desse tipo de coisa. Entende? Então, por quê? Aqui, veja bem, você tem que manter a distância. Entende? Qualquer pessoa que está chegando na fé, seja rapaz, seja quem for, seja irmã, você tem que ajudar a pessoa, alertar a pessoa como se deve conduzir, porque a pessoa não sabe qual é a doutrina da igreja, qual é o comportamento que deve adotar. Isso é o que deve fazer. Não jogar a pessoa num caldeirão e deixa a pessoa fervendo lá e corre. Não. Esses tempos veio um rapaz aqui, batizou, teve por aí, aquela coisa toda, e você viu o que deu. Depois ele não ficou nem um mês na fé. É por isso que o pastor tem esse cuidado. Se você não cuida de sua família, do que é seu, a Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então eu vou cuidar da minha.
E eu vou lhe dizer, cuida da sua também. Se você não cuidar, eu vou lhe chamar no escritório, dizer, você cuida mais de sua filha. Cuida mais de sua mulher está arrumando encrenca na igreja, ela está fazendo muito fuxico, ela já está querendo dar ordens para diácono, para fulano, já quer brigar com um, quer xingar o outro, e fica fazendo aquele bolinho, aquela panelinha. São pessoas que não podem fazer isso, porque são pessoas de qualidade, não pode cair nessa baixeza aí. O que um espírito errado faz? É isso, pega a pessoa de qualidade, né? Famílias de qualidade, e começa a jogar lá embaixo na mesquinharia. Vamos vigiar, fechar a boca, dominar a língua e largar isso para lá. Quem tem a sua reclamação contra qualquer diácono, escreve e manda ao pastor, e ele vai ser corrigido pelo pastor, ele vai ser observado, não é? E vai conversar. Amém, gente? Glória a Deus. Mas o culto começou a esquentar, né? Tá bom assim ou não? Mas veja bem aqui, aquela coisa, eu não creio, empurrando, vai, aqui, não sei o que, tal. Não estou dizendo que foi A ou foi B que fez, muitos fazem assim. O certo é que o moço batizou e depois ele me deixou indignado, porque é o tal negócio que dá o assanhamento, é isso. Aí 10 moças cercam ele, parecendo uma folhinha e 10 formigas carregando. Bora. Aqui as nossas moças não têm essa qualidade, não. Eu não quero que vocês tenham essa qualidade, tá? E as minhas eu garanto, rebentam de rebentar. Eu rebento tudo, mas não vai acontecer. Não vai. Vamos ver se vai? O desafio está feito. Porque nós temos que ter qualidade, decência. O que aconteceu? Presta atenção. O que aconteceu? Depois saiu falando das moças aí. Aquelas gurias não prestam para ser crente. Assanharam daquele jeito. No entanto, né, queria todo o cortejo. Mas como não ficou, saiu falando de você. Bem feito. Bem feito. Depois pastor é ruim, pastor é brabo, pastor tá isso, pastor tá aquilo, pastor tá coisa nenhuma, pastor tá no lugar dele como sempre esteve. As pessoas é que ficam mudando, o espírito pega, deixa, o espírito entra, sai, o espírito entra de novo, torna a sair. Mas o pastor passa ano, entra ano e sai ano, ele não fica do mesmo jeito. Vocês já viram mudança? Mudança para melhor. Por quê? Então é isso aí, nós temos que acabar. É tudo bem claro, transparente, bem bonito, tudo bem, nada de cantinho, nada de rodinha, nada de bolinho, tá? E outra coisa, é aquele espírito, aquela preocupação de casar essas mocinhas. Tem um grupo aí com aquela preocupação de arrumar namorado dessas mocinhas. Bom, as minhas eu vou pedir o favor, deixa as minhas, por favor. Eu não preciso disso, deixa. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, por favor, deixa. Agora, se quiser ajudar para o bem, eu preciso de você, de sua oração. Por favor, me ajude. Mas não entre nesse campo aí de fulano vai ter que casar com fulano. Eu estou ajeitando fulana para Beltrano, eu estou ajeitando Beltrano para fulana. Vocês tomem cuidado também com suas casas. Vocês crentes, quando você perceber que sua casa está servindo de campo, de lugar para servir de abrigo, para namoro, para isso, cuidado que Deus vai te cobrar também. Você fica ajeitando as coisas e tal, é todo mundo, é uma treita, os crentes estão ficando treiteiros demais, que vergonha. As moças ficando treiteiras, com mentira. Corre uma mentira aí que eu vou te contar. Treiteiras. É encontros de tudo quanto é tipo, com treita. Rapazes treiteiros também, tudo aquela coisa. O irmão Brana disse que naquele grande dia que Deus vem queimar toda a terra, toda a imundícia, diz que vai queimar as mentiras, as treitas também. Cuidado de não ser queimado junto com as treitas. Vai queimar tudo isso. Porque tem muita casa aí também que a coisa badernou, porque os pais foram a negação, procuraram ele. Durante a vida daquela moça ele é um zero à esquerda.
Cadê o zero? Onde é que o zero está? Como é o nome do seu pai? Zero. Que não fez nada. Só pode se perder mesmo, só pode sumir, espatifar, quebrar. Agora, nem todos são culpados de certas naturezas, é diferente. Mas a verdade é essa aqui. Todos nós estamos faltosos diante de Deus. Você tem que ter sabedoria. Às vezes a gente até viaja muito e tem um tempo, mas o senhor parou de viajar, o pastor sabe. O pastor sabe às vezes, o pai, porque que às vezes até ele para de viajar. Mas sabe que está um tempo que eu vou ficar mais em casa. Eu vou vigiar mais minha casa, vou ficar mais em casa, vou parar com certas viagens. Está ali a presença. Está aí, está. Entendeu? Então a gente depois fica o pastor brigando por causa de vocês. Fica o pastor brigando por causa de vocês. Porque eu não vou aceitar eles falar isso de vocês. Aquelas gurias não servem para ser crente. Rapaz, não tem nada com isso, né? O problema é que faltou comportamento nas crentes, né? É igual aquela história que eu encontrei no ônibus. O senhor é pastor? Eu também namoro uma guria. Cigarrão. Você, rapaz, namora uma guria? Guria evangélica. Trilegal a guria. Só pode ser trilegal. Olha, ela é trilegal, mas ela devia ser tricrente, não trilegal. Amém? Aleluia. É verdade, ele devia ser tricrente. Falei, não, você está enganado. A minha experiência de pastor, da Bíblia, você está enganado. Não, mas é. Olha, chefe, você tem o entendimento que você quiser. Para mim, o testemunho da sua trilegal não vale nada, um centavo. Então, por favor, é aquela preocupação, tadinha, 15 anos, né, é fofa, e não está namorando ainda. Espírito do inferno, do diabo, lá dos infernos, lá das profundezas do inferno. Espírito corviteiro desgraçado. Fica incomodando as famílias, incomodando as pessoas. Parece que as pessoas não têm mais o que fazer, né? O que tem que tem 15, 16, 17? Isso é um problema da família, das pessoas, da moça, entende? O meu lema lá em casa é esse: eu quero estudar as minhas filhas como está acontecendo. Daqui a pouco entra uma paixão aí nesses coraçõezinhos bobos, né? Que se você botar uma vara e um mulambo na vara, elas namoram aquele mulambo na vara. E depois não estuda nada. Tem rapaz que fica, é rapaz inteligente, mas fica perdido para o estudo, porque uma paixão entrou, uma implicação entrou, e aquela coisa, e não liga mais, e não liga para estudo. Porque essa coisa está entrando até nas igrejas espíritas. Aqui não tem aquela historinha: vem cá, Zeca, vem cá, Joana, vocês devem casar um com o outro. E faz. Tá vendo aí? Essa intromissão, que é uma seita, isso é seita. Essa seita que obriga as coisas, seguidores de seita. Tá vendo? Então, meu irmão, minha irmã, são assim. Se lá no colégio era assim, por que igreja tem que ser dessa forma? Tem aquele sabidinho que, eu não creio nesses namoros sem um apertozinho, eu não creio nisso não. Eu não creio, então vai embora, porque nós cremos desse jeito. Tem que agarrar, tem que pegar, não sei mais o que. Aí depois, de uma hora para outra, e se aquele rapaz ou aquela moça, pum, na fé. Eu sempre advirto aos meus mesmos, a todos. Toda moderação é de Deus, Deus agrada disso. Não avança em sinal, não fique avançando. Não deixa ninguém estar lhe tirando da santificação. Não deixa ninguém estar lhe tirando de uma vida pura, que é por isso mesmo que vocês estão de pé. E daqui a pouco começam os interesses, vai crescendo. É o seguinte: vamos abraçar logo, vamos agarrar, vamos sujar, vamos fazer. Aí pronto, agora é meu, é minha. Está aí a desgraça feita. Porque Deus não está naquela desgraça de jeito nenhum. Deus larga para lá e diz: então vocês façam como vocês quiserem. Eu mesmo, tchau para vocês.
de repente tá ali uma moça com um rapaz, aquela coisa toda, e começa aquele xodó. Depois ele começa a beber e jogar sinuca. E aí? Ela já tá toda, desculpa a expressão, já tá toda pegada por ele, já tá toda beijada por ele. Ele já beijou sua boca milhares de vezes. Então o que quer dizer? Agora você vai ter que casar com um jogador de sinuca e um cachaceiro, pra você deixar de ser a trividinha e a adiantadinha. Que aí não tem mais jeito. Mas se você se manteve pura, você chega diante do pastor, não devo nada para ele, me mantive, nunca nem pegou na minha mão. O pastor tem força para subir no púlpito e dizer: é o seguinte, a irmã fulana, assim, ela está livre para casar com qualquer rapaz, que ela se manteve na palavra, na doutrina, e ela não violou os preceitos de Deus. Você entendeu por que o pastor fala? É por isso, até que consuma, tem que esperar, tem que ver, fechar primeiro tudo. Deixa de peça. Tá de um jeito que as filhas da gente hoje tá no pano, tá no braço ainda, mamadeira. Não. Essa aí vai casar com fulano. Tira esse espírito, gente. Para com isso, que ninguém precisa ensinar casamento pra ninguém. Todo mundo sabe até demais. Você nunca falou nada pra ela, ela sabe mais que você. E pra que escola então? Pra que ensinar? Você entendeu? Mas a gente está vivendo aquele tempo. A maneira de sentar. Ih, mas pai é chato. Mãe é isso. Olha a maneira. É porque naquele tempo, diz o irmão Brana, que a mãe dele estava estendendo a roupa no arame. E se o vento batesse, ela ficava com vergonha até do vento olhando. Eram as mulheres daquele tempo. Hoje é crentes moderna, e decote. E tudo sai na rua, todo mundo vê a roupa íntima dela, aquela coisa, tá tudo muito bem, e tá bom, tá tudo beleza, né? Eu estava vendo aqui, ó. Meu Deus, não sei. Eu vou dar um jeitinho de arrumar umas férias aí, deixar vocês em paz, né? Entendeu? Não sei pra que ficar também cansado, pegando essas coisas, né? Precisava até. Será que é aqui? Cadê, meu Deus? Será que eu perdi aqui? Por isso que é bom marcar, né? Até ver se eu acho isso aqui. Olha aqui. O profeta de Deus diz assim: ó Deus, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem, é isso que eu estou tentando fazer. É pôr em ordem. Se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem e orar, é esta. Mas não tem ninguém orando. A oração é tudo. É a chave, é o segredo, olha, é tudo. Porque nós, como fiel servo, vemos pelas cartas dos apóstolos, pelos avisos do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo fala que nos últimos dias serão amantes de si mesmos, altivos, mais amantes dos deleites do que de Deus, traidores. Porque você está numa igreja ouvindo uma doutrina dessa, a pessoa tem coragem de chamar a irmã, isso é espírito, chama a irmã, vem cá. É o seguinte, você tem que dar uma paradinha no cabelo, você tem que rapar as pernas. Não estou dizendo que seja errado fazer isso, conforme cada um a consciência lá. Você tem que rapar as pernas, você tem que ser mais bonitinha, viu, fofinha? Oh, meu Deus do céu. Ensinando a pessoa a ser sensual, pecar. Isso é um problema dela, com o marido dela. Está vendo aí qual é o problema? Eu não sei o que é que tem nas pessoas. Nós temos que pedir a Deus: Deus me domina, Deus me converte, Deus me transforma, Deus me dá equilíbrio, Deus não deixa eu intrometer na vida dos outros, não, Deus me ajuda a preparar a mim, Deus. Correto? Tá aqui, ó, traidores, falsos acusadores, dissolutos e aborrecedores dos que são bons. Eu entendo que virão escarnecedores nos últimos dias, por causa dessa doutrina nossa, tudo. Aqui tá aqueles que escarnecem, debocham. Eu entendo que haverá
marulho nos últimos dias. Eu entendo que haverá aparições espantosas como discos voadores. Presta atenção. Sinais misteriosos nos céus, e os corações dos homens estarão desfalecendo pelo temor. Haverá perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas. É o tempo que as pessoas mais estão aflitas. As pessoas vão ficando magras, vão ficando oprimidas, vão ficando doentes, aquela coisa, uma aflição está tomando conta da terra, das pessoas. Nós temos que correr, gente, para a oração, buscar a Deus para ficarmos livres dessa carga, dessa coisa. Entenderam? Os homens estarão desfalecendo pelo temor. Haverá perplexidade de tempo e aflição entre as pessoas. Eu leio que eles entrarão a organizações. Presta atenção, você não vê? Tudo eles querem colocar organização. Até dentro da mensagem, quer organizar certa coisa para dominar. Você vê o espírito, né? Em tudo. E denominações, presta atenção. E terão uma confederação nos últimos dias. Eu entendo, por favor, aqui, ó. Quando a gente fala, tá aqui, ó. Essa mensagem chama-se Instruções de Gabriel a Daniel. Eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias. Arruma uma desculpa e entra no banheiro e ajeita, né? Esse pedacinho aqui tira. Já tem pessoas aí, e vai entrando aquele espírito. Você não vê elas pegar a Bíblia, esse companheirismo, né? Cadê o companheirismo de vocês lendo a Bíblia? É um caderno contando histórias de amor, de fulano. E se eu for, você tem o nariz torto, isso, é só isso. Tudo bem, ninguém vai ficar só Bíblia, fanático. Mas nós temos que ter o principal. É a Bíblia, é a palavra, é a fé. Correto? Eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias. O que vai fazer? Eu entendo que usarão roupas curtas. Não é o que está acontecendo? Roupas curtas. E caminharão com saltos altos. Mas não pode falar. É outra coisa que eu já vou avisar. Vocês têm uma remessa aí de certos sapatos? Estou falando como pastor. Eu não estou querendo ser o pai de suas filhas. Das minhas eu vou ser. Entende? E nem tampouco querer ser o marido da sua mulher, porque você que é o marido. Com todo respeito, você é o marido. Mas eu sou pastor. Ou eu falo isso aqui, ou então eu vou ser cobrado lá. Então lá naquele dia, eu não quero estar com aquela carinha de sem vergonha, baixo lá e tremendo. Aquele dia eu quero estar tranquilo, está todo mundo diante, mãos cruzadas, olhando, esperando a hora. Entendeu? Então, olha, põe fim nisso. Para aqui nesta igreja a partir de hoje com essa febre de salto alto. Usa essa remessa aí, baixa o que puder, faz, mas já fique sabendo. Já fique sabendo que vão ser retiradas da ceia. Poc, pra lá, pode passar. Seja quem for. Pra lá também. Entende? Quando você tirar isso aí, acaba com sua coluna, já está provado. Pergunta ao ortopedista, acaba com sua coluna, com suas veias, com tudo, isso te rebenta tudo. Mas é a vaidade. E você vai deixando, depois você não domina mais. Vai deixando, depois vira até crise de choro dentro das lojas. O que foi, tadinha, o que é? Não, para usar, comprar um sapato de tal tipo. E Deus, onde é que está Deus? Deus está onde? A fé está onde? Vamos ter ou vamos acabar com isso? Porque ou acaba com isso, ou então temos. E honramos e sustentamos. O problema é que as igrejas estão cheias de covardes, né? Desde o púlpito até o último banco. E eles não querem pagar um preço. Eles não querem perder fulano. Arruma essa história de, né? Quer dizer que se uma prostituta converter, não, minha irmã, fica aí na boate, Deus te quer aí, precisa ser luz aí. Hipócrita, farsante, né?
É uma fezinha, é uma crencinha tão vagabunda que lhe dá ira, ódio. Temos que sustentar, temos que sair do inferno. Agora, veja bem, o profeta de Deus dizendo: eu entendo que elas usarão roupas curtas e caminharão com saltos altos, cascavelando enquanto passam. Que tristeza. Nos últimos dias eu entendo que a moral estará muito baixa. Eu entendo que os pregadores serão falsos pastores. Nos últimos dias eles se comprometerão e não alimentarão ao povo. Eles se comprometerão e não alimentarão ao povo. Esta é a grande verdade. Então, meu irmão, minha irmã, voltando aqui, quem não cuida do que é seu é pior do que o infiel e negou a fé. Vamos cuidar, entende? E outra coisa também, é uma posição, né, da família. Eu não creio em casar criança, 15 aninhos, né, não creio. Me desculpe quem estiver enredado aí com qualquer coisa, nunca creio em pegar essas crianças e já tocar na vida, casar. Eu não tenho medo de comprar filé mignon mais um bocado de tempo, porque tem muitos que querem ficar livre logo da despesa, né? Empurra, vai, isso, leva, pode levar. Ó, um alívio, uma despesa mesmo. Pega outra, empurra também, vai. Ó, outro alívio. Não, família não é isso. Então, agora, aqueles que já estão maduros, aí é diferente, não é? Mas o conselho é esse. Outra coisa, nós devemos acabar com aquele espírito, porque o pastor ensina por isso. Depois o próprio rapaz às vezes é vítima daquilo, a moça. Você quer atrair 3, 4 rapazes e ficar fazendo joguinho com eles, e depois você que fica difamado. Assim o rapaz também, ele quer atrair, quer segurar um aqui, agradar outro aqui, dá esse copo azul para essa, dá esse copo verde para essa, e fica ajeitando. Cara, dê um copo para cada uma, dê um verde para uma, e tá todo mundo de copo e tem o meu nome no copo. Vai se dar mal, depois um copo desse quebra na sua cabeça. Aí depois, né? Pois é, o pastor falou, né? Mas quando o pastor fala, ele tá bruto, o pastor tá ruim, o pastor tá não sei o quê, porque se faz de seus amigos, isso e aquilo, mas na hora de tocar a língua na sua vida, você está vendo aí o exemplo, vocês estão vendo aí o exemplo. Fala assim que você fica até admirado. Puxa vida, tem a coragem de falar isso? Não, mas fala, entende? Fala. Às vezes sua própria amiga fala. É sua amiga, mas pisa no calinho dela, no dedão dela tem um calo, pisa um pouquinho pra você ver. Porque sua filha também pam. Eu levei ela lá na casa da minha avó e ela ficou assistindo televisão a tarde toda. Mas no entanto chamou para levar para lá, né? Era sua amiga e levou você para casa da avó. Mas a hora de acusar, ela não tem pena de você. Então o seu pai, o seu pastor, quem for, lhe avisa: fique com Cristo, fique na palavra, você vai ser honrado, Deus vai lhe ajudar. É por isso que eu sou mesmo um eterno desconfiado. A hora que teve a oportunidade de bater na cara da gente, chega a estalar. Pá! Olha, eu sei disso. Eu sei que a ira de vocês é essa mesmo. Tá bom, pode bater. Pá! Tá bom, tá satisfeito? Isso aí, acusa, desabafa, ataca. Agora depois, esses desabafos, esses ataques, vira câncer, vira tuberculose, vira tanta desgraça. Infelizmente. Estou avisando as pessoas, para as pessoas não serem cheias de ódio. Correto? Não quer dizer que as pessoas que estão doentes é por causa disso e daquilo, vocês entendem. Mas muitas pessoas estão doentes por causa disso, dessas coisas. Eu não quero. Eu quero que Deus me dê a paz, que Deus me ajude. Oh meu Deus, que pena. Eu tenho ainda um tema, eu teria um tema para falar, não vai ter jeito. Porque já está indo para as 9 horas já. Deixa eu ver se é 6, 7, 8, falta 12 para as 9.
Que pena, mas eu acho que valeu a pena você vir aqui. Valeu a pena ou não valeu? Hã? Correto? Amém? Esta é a grande verdade. Então nós temos que ter este comportamento, esta atitude. Vamos ficar cada um no nosso lugar. Cada um no nosso lugar. Vamos ter aquela maneira transparente, amiga, correta, leal, sem nenhuma jogada. Deixa que Deus cuidará do destino de cada um. Esta é a verdade. Ele cuidará de mim e cuidará de ti, de todos nós. Amém? Não somente para a casa de seu Senhor, ele levou isso como um assunto sério, mas para gerações futuras poderiam seguir-se da escolha que ele fizesse. Então você tem que saber fazer escolha. Você tem que fazer escolha com segurança, com Deus, porque dessa sua escolha os resultados refletirão em gerações futuras. É isso que nós queremos. Aleluia. Você sabe que às vezes a igreja, eu preguei isso aqui há muitos anos, muito tempo atrás, e de vez em quando eu faço menção disso. A igreja tem determinado tempo que um espírito direciona, né? Fica direcionado para a igreja, atacando a igreja num determinado ponto. Sempre tem um espírito com mais intensidade querendo operar e destruir a igreja, não é? O espírito que está tendo agora, o espírito do momento, é um espírito de rebeldia na mocidade. É um espírito de rebeldia, e não somente na mocidade, mas quem ilude a mocidade também, não é? Então é aquele espírito, por isso que a gente vê nos ônibus aquelas meninas, parece uma criancinha com um filhinho no braço já, né? Sendo uma doidinha, né? É porque não tem quem aguenta, não tem pai que aguenta, não tem mãe que aguenta, não tem autoridade que aguenta, né? Essa é a hora que nós estamos vivendo. Uma hora terrível. Eu já falei isso e vou fazer outro alerta aos pais e às mães. Se vocês quiserem salvar suas filhas, essas adolescentes aí, eu estou avisando. Eu continuo a isso. Está arriscado na minha Bíblia, já tá amassado aquilo ali, batido. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Minha parte eu cumpro. Vocês não podem culpar este púlpito de omisso, de covarde, de medroso, que não falou e que não combateu. Você não pode falar. Às vezes combate tão forte que até desagrada tantos, né? Deus abençoe a todos que assistiram a mensagem do saudoso pastor João Manuel de Jesus Carvalho, e que nós possamos
ser reverente a estas mensagens que ele nos deixou e obedecer na íntegra, para que Deus possa nos abençoar cada dia mais.